Começando. Já pode gravar, né? No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante batido na internet, é bastante comentado, é bastante discutido na internet. Nós vamos falar sobre hábitos. Mas eu vou falar de hábitos de uma forma da qual eu nunca vi ninguém abordar. Então por isso você fica comigo até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui vai te ajudar bastante. Mas antes de a gente começar, deixa eu me apresentar, né? Porque nesses vídeos de YouTube tem essa parada de você dizer quem você é e tal. Então assim, eu sou Alan Salomão, do Vida Inabalável, e eu ajudo pessoas a resolverem suas demandas por meio da reprogramação mental. Então vamos lá, vamos mergulhar em hábitos. Puta que pariu, tá tendo uma zoada aí, né? Não, tá tendo uma reforma aí, uma furadeira. Hoje nós vamos conversar sobre o grande ponto fraco que existe quando a pessoa resolve mudar um hábito, ou implementar ou retirar um hábito. Existe um grande ponto fraco que as pessoas não sabem na mudança de hábito, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de hábito, quando a gente está falando de hábito, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o hábito está relacionado a um resultado. Então, hábito está relacionado a resultado. Como assim? Vamos lá, o cara ele decide comer menos. Então, vamos supor que ele esteja com sobrepeso, ele está gordo, ele come menos porque ele quer emagrecer. Então, ele está focado ali no resultado de ser menos gordo, menos obeso ou ter mais saúde. O cara é fumante, tem o hábito de fumar. Então, por algum motivo, ele percebeu que isso é ruim para ele e ele quer ter uma vida mais saudável. Então, ele resolve parar de fumar, retirar esse hábito. O menino magricelo, ele quer ficar forte. Eu lembro mesmo que Shiba, nessa época ele era magrelo, ia para academia para ficar forte. Aí tem o hábito de ir para academia malhar para poder ficar forte. Então o cara está sempre focado no resultado. Também eu comecei a malhar, mas eu não sei se resolveu muita coisa não aqui no meu caso, mas enfim. O fato é que quando a gente decide mudar hábito, a gente está muito focado no resultado. Só que mesmo quando a pessoa foca no resultado, seja ele qual for, esse hábito, para muita gente, é difícil de implementar. É muito difícil para todo mundo implementar. Tanto colocar um hábito, estabelecer, no caso, bons hábitos, né? Estabelecer bons hábitos não é uma coisa tão simples, quanto retirar hábitos que são ruins, que não são tão bons, hábitos indesejáveis. Então, as pessoas acham difícil e de fato não é uma coisa tão simples. Eu já estou dando um indício do que nós vamos falar, que é exatamente desse ponto fraco. Então é o seguinte, quem nunca tentou implementar um hábito ou retirar um hábito e ficou pelo meio do caminho? Já tentou, Shiva? Alguma vez? Academia? Eu falo, tá vendo? Então eu acho que todo mundo, qualquer pessoa já tentou alguma vez implantar um novo hábito ou retirar um hábito ruim e ficou pelo meio do caminho. Então assim, quem nunca, né, tentou malhar, começar aquela velha segunda-feira ali e não rola? Quem nunca tentou ali começar a meditar e aí fica pelo meio do caminho, começar a ler, a pessoa, vou ler um livro por mês, e aí não consegue ler todo dia e fica no meio do caminho. E por aí vai, né? Leitura, acordar cedo. Gente que fala, vou acordar cedo, aí não começa e aí não consegue. Ou seja, sempre fracassa. E fracassa exatamente por conta de um ponto específico que eu vou falar para você já aqui no vídeo. E é exatamente esse grande ponto fraco que acontece quando a pessoa tenta mudar de hábito. Tá? Mas antes, deixa eu definir, que eu estou falando de hábito, mas deixa eu definir então o que é hábito, né? O que é o hábito. Hábitos são comportamentos que são repetidos. Comportamentos repetidos de forma automática ou não, ou seja, de forma consciente ou não. Então o hábito, no fundo, são comportamentos repetidos. Começou a zoar aí, ó, de novo. Então assim, os hábitos são comportamentos repetidos e eles podem ser repetidos de forma automática, isso aí, inconscientemente ou não. Pode ser um hábito mesmo consciente. Eu gosto muito da explicação de Joe Dispenza, quando ele fala de hábito, porque quando a gente está falando de repetição, e aí repetição é uma palavra-chave nisso que a gente vai falar aqui, quando ele fala de repetição é o seguinte, Joe Dispenza, que é um neurocientista, ele diz,
a mente é o corpo e o corpo é a mente. Isso é que é o hábito para ele. Quando a mente é o corpo e quando o corpo é a mente. Como assim, né? Como é isso? Então, assim, às vezes, no fundo, quando os nossos hábitos eles estão tão encruados, imbricados, que se a mente esquece, o corpo lembra. Se o corpo esquece, a mente lembra. Então, por exemplo, você alguma vez, já aconteceu muito isso comigo, né? Por exemplo, eu vou digitar uma senha do banco e aí eu esqueci da senha, a mente esqueceu. Só que quando eu coloco a mão sobre o teclado, o corpo lembra da senha. Ou seja, é o seu corpo, a informação não está só naquilo que a gente chama de mente, ela está também no corpo. Então, isso significa dizer que você tem um hábito tanto na mente quanto no corpo. Eles estão muito, muito colados. E isso é fundamental porque é exatamente esse processo. A gente lembra, por exemplo, quando a mente esquece, mas o corpo lembra, porque a gente repetiu isso muitas vezes. Então a gente repetiu e isso se tornou um hábito mental e corporal. Aí isso está sedimentado. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, Alan, beleza, até agora você disse e não me falou qual é esse grande ponto fraco na mudança de hábito. Então, eu vou falar agora. Se liga, qual é o papo aqui? Quando você resolve estabelecer um hábito novo, qual é a primeira coisa que você faz? O que a pessoa geralmente faz quando quer estabelecer um hábito? O que ela faz? Segunda-feira eu começo. Isso, ela fala para ela mesma, segunda-feira eu começo. E a pessoa começa a fazer, ela toma a ação de fazer. Então vamos supor, vamos citar o exemplo da academia. Então a pessoa quer estabelecer o hábito de malhar. O que ela vai fazer? Ela vai malhar. Ela vai para a academia e malha. Vai segunda, vai terça, vai quarta. Ou seja, ela vai praticar o ato que ela quer estabelecer como hábito. Ela pratica aquele comportamento. Então, digamos, Shiba, eu vou meditar, vou começar a meditar. Aí o que ele vai fazer? Ele vai lá e vai tentar meditar, vai fazer o ato. Só que na maioria das vezes isso vai dar merda, não vai dar certo. E esse é o grande erro, é o grande ponto fraco da pessoa começar a fazer estabelecer um novo hábito, é ela praticar o hábito, o comportamento apenas como comportamento. Então vamos lá, qual é o grande ponto fraco na mudança de hábito? É a pessoa encarar o hábito apenas como um comportamento tangível. Apenas como um comportamento tangível. E aí ele começa a fazer. No início pode até dar certo, e sobretudo para aquelas pessoas que são mais dedicadas, começa a dar certo, mas depois de um certo tempo, o que acontece? Ela perde força. Então, estabelecer um hábito, um novo hábito, a partir da prática, do comportamento do hábito, que vai dar fundamento ao hábito, não vai dar muito certo. Pode até funcionar no início, mas esse método ele tende a perder força. Por quê? A grande sacada não é apenas fazer a prática do comportamento do hábito, já que o hábito é um comportamento, né? Então a grande sacada não é só apenas repetir. Repetir é importante? É importante. Mas o que você tem que de fato fazer, e aí o grande segredo da parada é essa, o grande papo é esse. Não apenas praticar o hábito, mas alterar o que eu estou chamando aqui de código-fonte que dá base a esse comportamento. O que é esse código-fonte? São as ideias mais profundas, as crenças que você tem acerca desse determinado hábito. É só assim que a gente consegue, de fato, estabelecer um novo hábito. Eu vou contar uma história para vocês bem rápida. Eu me lembro que meu pai, ele era fumante. Ele fumou durante 30 anos, mais ou menos, né? E aí, nesse lance dele fumar, ele já tinha tentado parar algumas vezes, mas não conseguia. Ele ia, voltava, tentava, voltava, não tinha jeito. Aí acho que depois desses 30 anos dele fumando, o que aconteceu? Ele ficou muito doente, adoeceu. E aí, quando ele foi ao médico, o médico na lata disse para ele, o senhor para de fumar, ou o senhor vai morrer daqui, eu te dou aí de 3 a 6 meses de vida. Então, como ele ouviu isso do médico, o médico deu o estímulo para ele
e esse estímulo fez com que ele próprio alterasse esse código-fonte. Ele acreditou nessa ideia, ele comprou essa ideia do que o médico disse para ele. Creio eu que ele não queria morrer, senão ele teria continuado, né? Aí ele acreditou, comprou essa ideia e modificou, e aí ele não fumou nunca mais. Você acredita? Ele parou, teve um pouco ali de abstinência na parada e tudo, mas aí ele parou de fumar completamente. Então o que foi que ele fez? Ele não, se ele falasse assim, vou parar de fumar, as outras vezes o que foi que ele fez? Ele tentou praticar, apenas praticar a retirada do hábito, não funcionava. Então se você não estabelecer e identificar qual é o seu código-fonte que vai dar base a esse novo hábito, esse hábito ele tende a fracassar. Começa e não prossegue. Não prossegue. Começa e não prossegue, exatamente. Agora, se você muda o código-fonte, que são as suas crenças, as suas ideias mais profundas em relação ao hábito, aí o que vai acontecer? Você vai fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, assim, na nossa vida prática, é muito simples, né? Vamos pegar isso agora pra gente aqui. E aí, para que você não esqueça essa ideia que eu estou falando aqui, eu quero que você pense comigo numa metáfora que eu estou chamando aqui da a esteira do hábito. Todo mundo já foi numa academia, eu estou citando, vou continuar nesse exemplo da academia para ficar mais fácil o entendimento. Então, na academia tem aquela esteira que a gente anda ou corre, né? Você que é corredor, que eu sei, corredor de quanto é? 8K? 12? Mas beleza, então o cara que corre ali na esteira, imagine aquela esteira, você está na academia e imagine que o passo que você está dando, os passos que você está dando, são os hábitos que você está fazendo, é o comportamento, pura e simplesmente. Você está fazendo a caminhada. E aí, chega uma hora que você vai continuar fazendo, mas vai chegar uma hora que você vai cansar de fazer aquele movimento. É cansativo. Então, é exatamente isso que acontece quando você vai aplicar o hábito apenas pela repetição. Só pela repetição. Eu não estou dizendo que repetir o comportamento é ruim. Vocês entenderam? O que eu estou dizendo é que só fazer isso não funciona. É como se você estivesse na esteira. O que acontece na esteira? Você está andando, na hora que você para, a esteira vai lhe jogar para a estaca zero de novo, vai lhe jogar para trás. Então, fazer o hábito apenas pelo comportamento repetido é como se você estivesse na esteira. Na hora que você parar de fazer, automaticamente ele te joga para trás. Ou seja, você volta para a estaca zero. Então, qual é o papo aqui? Qual é o lance? É você inverter a rotação da esteira. É o que eu estou chamando de você mexer no código-fonte, é você inverter a rotação da esteira. E aí você não vai ter mais esforço. É isso que eu quero que você entenda nessa parada aqui. Porque aí, se você inverte a rotação da esteira, você sobe nela e ela te joga para frente sempre. Então, quando você muda o código-fonte, as suas crenças mais internas em relação a esse comportamento, aí você está mudando a rotação da esteira e aí você não vai ter muito esforço. Foi o caso do meu pai. Quando ele percebeu que ia morrer, ele mudou o código-fonte. Para ele foi muito mais fácil agora largar o cigarro. Eu estou trazendo um exemplo mais drástico, mas isso serve para outras coisas também. Uma parada mais de motivação, uma coisa que você queira conquistar, um resultado novo, não é? Mas então a grande parada é essa. O grande pulo do gato é você inspecionar quais são as suas ideias mais profundas, ou seja, qual é o seu código-fonte em relação ao hábito que você está querendo implementar ou um hábito destrutivo que você está querendo tirar. Então você inspeciona isso e investiga quais são as suas crenças mais profundas em relação a esse hábito. Aí você vai ter sucesso na implantação ou na retirada desse hábito. É a forma melhor de se fazer, porque a gente já viu que por repetição você vai gastar muita energia. Talvez para as pessoas que sejam mais... eu esqueci o nome da palavra. Mais disciplinadas. Quando as pessoas são mais disciplinadas, funciona bem. Porque pode acontecer. Quando a pessoa tem um estilo muito disciplinado, funciona a repetição. Eu sei que não é muito seu estilo, né? Esse negócio da disciplina, né? É mais... Então, por isso que no seu caso, e na maioria de todas as pessoas, a ideia é modificar o código-fonte. Né? Ou seja, as crenças em relação ao hábito. Então, maravilha. Então, você já entendeu que qual é a grande falha, qual é o grande ponto fraco na mudança de hábito? É você mudar o hábito apenas como um comportamento tangível. Apenas. Né? Esse é o grande erro. Mas, na verdade, o que você tem que fazer? Você tem que mudar o comportamento e mudar o código-fonte. O que você precisa, na verdade, é identificar esse código-fonte dos hábitos que são indesejáveis, porque os hábitos bons aí, o time que está ganhando não se muda,
Mas os hábitos que são indesejáveis, a gente não precisa. Aí sim, esses, né, que a gente precisa de fato identificar e alterar esses códigos-fontes para poder organizar esses hábitos. Bom, e aí, se isso fez sentido para você, se esse conteúdo fez sentido para você e se você quiser aprofundar um pouco mais, eu vou sugerir o seguinte, que você faça um teste, que eu estou chamando de teste de identificação de código-fonte. Está aqui embaixo no link da descrição ou em algum botão aí. Aí você clica e faz esse teste, dá no máximo 2 minutinhos, é uma coisa bem interativa, para você entender mais ou menos como funciona a organização do seu código-fonte. É lógico que a gente não vai fazer uma investigação geral de todos os campos da sua vida, mas você vai ter uma ideia de mais ou menos como fazer a partir desse modelo a identificar o código-fonte. Então vai lá, clica, faz esse teste aí que vai ser bem bacana, valeu? Então é isso, se você gostou desse vídeo, aí tem aquela parada, né, das redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal, clica. Mas é isso, ó, divulga aí para quem você achar que precisa dessa informação, tá? Divulga, coloca aí nas suas redes, dá o like, comenta, tá certo? Faz aí, eu vou ficar muito feliz se você fizer isso. Então, é isso, eu espero que tenha feito sentido. Transforme-se, liberte-se, o conhecimento é muito transformador. Tchau!